Você já reparou que uma cerveja gelada num bar brasileiro pode custar mais do que uma garrafa inteira num supermercado alemão? Não é exagero, é a realidade. Na Alemanha, berço da cultura cervejeira mundial, uma lata de cerveja de qualidade custa em média 0,80 euros no supermercado, menos de R$ 5. No Brasil, a mesma lata de uma cerveja similar custa em média R$ 4 a R$ 6 no supermercado. E num bar, você paga facilmente R$ 10, R$ 12, R$ 15 ou mais. Mas como isso é possível? O Brasil é um dos maiores produtores de cerveja do mundo. Está entre os 5 maiores mercados consumidores do planeta. Tem clima quente o ano inteiro, o que deveria aumentar a demanda e baratear o produto. Então, por que a cerveja no Brasil é tão cara? A resposta envolve impostos absurdos, monopólio de mercado, cadeia de distribuição cara e uma série de decisões políticas e econômicas que fazem você pagar muito mais do que deveria pelo seu chopp gelado. Esta é a história de por que você paga caro demais pela sua cerveja e quem está lucrando com isso. Vamos começar pelo vilão número 1, os impostos. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo sobre bebidas alcoólicas, e a cerveja não escapa disso. Quando você compra uma lata de cerveja no Brasil, aproximadamente 50 a 55% do valor que você paga vai direto para os cofres do governo. Isso mesmo. Mais da metade do preço da sua cerveja não vai para o produtor, não vai para o distribuidor, não vai para o dono do bar, vai para o governo. Os principais impostos que incidem sobre a cerveja brasileira são vários. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cobrado na saída da fábrica. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que varia de estado para estado e pode chegar a 25% ou mais. O PIS e a COFINS, Contribuições Federais sobre o Faturamento. E o ISS, quando a cerveja é servida como serviço num bar ou restaurante. Cada vez que a cerveja muda de mão, da fábrica para o distribuidor, do distribuidor para o bar, do bar para você, algum imposto incide sobre essa transação. É uma cascata tributária que vai empilhando custo sobre custo até chegar no seu copo. Para efeito de comparação, na Alemanha a carga tributária sobre cerveja gira em torno de 20 a 25%, menos da metade do que pagamos aqui. Na República Tcheca, país com maior consumo per capita de cerveja do mundo, os impostos sobre cerveja são ainda menores. O resultado é previsível. Cerveja barata para quem produz lá, cerveja cara para quem consome aqui. Mas os impostos sozinhos não explicam tudo. Existe um segundo fator fundamental que pouquíssimas pessoas discutem abertamente: o poder de mercado da Ambev. Como você já sabe se assistiu ao nosso primeiro episódio, a Ambev controla mais de 60% de todo o mercado brasileiro de cervejas. Skol, Brahma, Antártica, Budweiser, Corona, Stella Artois, tudo da mesma empresa. Quando uma única empresa domina mais de 60% de um mercado, ela tem um poder de precificação que nenhum concorrente consegue contestar. A Ambev pode praticar preços altos porque não tem concorrência real para a maior parte do mercado. Se você não quer pagar o preço da Brahma, suas opções são a Skol ou a Antártica, que são da mesma empresa, pelo mesmo preço. Mas tem um detalhe ainda mais interessante. A Ambev, por ser tão grande e tão dominante, consegue comprar matéria-prima, cevada, lúpulo, embalagens e equipamentos por preços muito menores do que qualquer concorrente pagaria. Isso significa que o custo de produção da Ambev é um dos mais baixos do setor no Brasil. Custo baixo de produção, poder de precificação alto. Resultado? Margens de lucro extraordinárias. A Ambev opera com margens de lucro operacional em torno de 30%. Para cada R$ 100 que você paga em cerveja da Ambev, R$ 30 são lucro puro da empresa antes dos impostos. Você paga caro. A Ambev lucra muito. E o governo arrecada ainda mais. Existe um terceiro fator que encarece a cerveja brasileira e que quase ninguém menciona: a cadeia de distribuição. O Brasil é um país continental.
São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com cidades espalhadas por um território imenso, muitas delas distantes dos grandes centros de produção. Levar cerveja de uma fábrica em São Paulo até um bar em Manaus, no Acre, ou no interior do Maranhão custa dinheiro, muito dinheiro. Combustível, caminhões, motoristas, armazéns refrigerados, tempo de transporte, tudo isso entra no custo final da cerveja que você bebe. E aqui a Ambev leva mais uma vantagem competitiva devastadora. A empresa tem a maior e mais capilarizada rede de distribuição do Brasil. Consegue chegar a praticamente qualquer ponto do país com eficiência e custo relativamente baixo, dado o volume que distribui. Para cervejarias menores, distribuir nacionalmente é quase impossível. Os custos de distribuição podem inviabilizar completamente o negócio fora da cidade de origem. Isso cria um ciclo vicioso. As pequenas cervejarias não conseguem distribuir amplamente. Sem distribuição ampla, não conseguem escala. Sem escala, não conseguem reduzir custos. Sem reduzir custos, não conseguem competir no preço com a Ambev. E o consumidor fica sem alternativa real de escolha pelo preço. Mas se você acha que o supermercado é caro, espera sentado quando a gente fala do bar. A margem de markup aplicada por bares e restaurantes na cerveja no Brasil é uma das mais altas do mundo. Uma lata de cerveja que custa R$ 4,00 no supermercado pode custar R$ 12,00 ou R$ 15,00 no bar. Um markup de 200% a 300%. Por quê? Os donos de bar também têm seus motivos. O aluguel de um ponto comercial no Brasil é extremamente caro, especialmente em cidades grandes. A folha de pagamento com encargos trabalhistas é pesada. Os equipamentos de refrigeração consomem muita energia elétrica. E a margem em outros produtos, como comida, costuma ser baixa. A cerveja se torna, na prática, o principal produto de margem alta que sustenta o negócio de muitos bares brasileiros. Sem essa margem na cerveja, muitos estabelecimentos simplesmente não conseguiriam sobreviver com os custos operacionais que têm. Então você paga caro no bar porque o dono do bar também está pagando caro, em aluguel, em impostos, em energia elétrica, em funcionários. É uma cascata de custos que vai chegando até o seu copo. Vamos colocar tudo isso em perspectiva com números reais. Segundo pesquisas de consumo internacional, o Brasil está consistentemente entre os países onde a cerveja é mais cara em relação à renda média da população. Um trabalhador brasileiro com salário mínimo precisa trabalhar aproximadamente 30 minutos para comprar uma lata de cerveja num bar. Um trabalhador alemão com salário mínimo precisa trabalhar menos de 5 minutos para comprar a mesma quantidade de cerveja. A diferença não está só no preço absoluto. Está no preço relativo ao poder aquisitivo. Para o consumidor brasileiro de renda média baixa, a cerveja representa uma parcela significativa do orçamento de lazer. Para o europeu, é praticamente irrelevante financeiramente. E olha a ironia de tudo isso. O Brasil produz cana-de-açúcar, um dos principais ingredientes de bebidas fermentadas. Tem clima ideal para a agricultura. Tem mão de obra abundante. Tem um mercado consumidor enorme que garante escala de produção. Todos os fatores que deveriam baratear a cerveja estão presentes no Brasil, mas a combinação de carga tributária absurda, concentração de mercado, infraestrutura cara e custos operacionais elevados transforma o Brasil num dos lugares mais caros do mundo para tomar uma cerveja. Então, da próxima vez que você reclamar do preço da cerveja no bar, saiba que você tem razão em reclamar. Você está pagando impostos que representam mais da metade do preço do produto. Está pagando a margem de uma empresa que domina 60% do mercado e opera com lucros extraordinários. Está pagando os custos de uma cadeia de distribuição continental. Está pagando os custos operacionais de um bar que também está sendo esmagado por impostos e aluguéis. A cerveja cara no Brasil não é acidente, não é azar. É o resultado de décadas de políticas tributárias, concentração de mercado e infraestrutura inadequada que beneficiam poucos e prejudicam muitos. Mas tem um lado positivo nessa história. O movimento das cervejas artesanais,
mesmo pagando os mesmos impostos absurdos, têm conseguido oferecer produtos de qualidade superior. E muitos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar um pouco mais por algo que realmente vale o preço. Talvez a pergunta não seja por que a cerveja é tão cara. Talvez seja, dado tudo que você paga, você está escolhendo a cerveja certa? Se esse vídeo te fez ver de um jeito diferente aquela lata gelada, deixa o like. Compartilha com aquele amigo que sempre reclama do preço da cerveja. Agora ele vai saber exatamente por quê. E se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova por trás da bebida que todo mundo bebe. Até a próxima.